Olá, o nosso assunto de hoje está relacionado a dicas e técnicas de apresentação em público, né? Nas questões próprias de vendas, no sentido de ministrar aulas, desenvolver um assunto com o cliente, até mesmo em família. Eu acho que a gente tem que dominar, até certo ponto, temos que dominar sim a comunicação, não é verdade? Então, todos temos medo de falar em público. Eu me lembro muito bem, uma vez eu estava vendo num festival de publicidade e propaganda de Gramado, lá uns 10, 15 anos atrás, ou até mais, um CEO ou um gerente de uma grande empresa do Brasil foi palestrar sobre um determinado assunto. E quando chamaram ele entrou no palco e ficou paralisado. Não falava, não acontecia nada com ele. E o público, ele percebeu isso e começaram a aplaudir ele, certo? E nesse momento ele começou a falar. E aí foi, e deslanchou a palestra dele. Mas o que ele teve? Paralisia do medo. E quando a gente tem medo, por mais que você domine o assunto, gente, isso prejudica, trava. Você não consegue passar o teu conhecimento para frente. Bem, a preparação, do meu ponto de vista, é a base de tudo. Nós temos que estarmos preparados antes de enfrentar qualquer situação, ou seja, um planejamento mental, né? Veja só, os melhores jogadores do mundo, ele não treina toda semana. Bandas de música, eles fazem praticamente um show sem público antes para poderem se apresentar, e assim por diante vai. Né? O que eu quero dizer é que eu tenho que me preparar. Se não houver preparação, então no improviso, é para pouquíssimos ter sucesso no improviso. Né? São poucas pessoas que têm essa habilidade. Mas assim, a gente também tem que dominar o assunto, estude bem o assunto com o qual que vai transmitir, vai falar, vai palestrar, enfim. Né? Crie um roteiro para isto, tudo que vai acontecer, em que momento vai acontecer, né? Quais são as fases do teu trabalho, da tua apresentação. Então, criar o roteiro é importante. Tome cuidado com o gestual, o corpo também fala. Não fique parecido um robô, só soltando o verbo, né? Sem provocar um pouco de animação, emoção, né? Use recurso tecnológico, veja quais são os tipos de recursos que você vai ter disponibilizado. Eu, por exemplo, tenho meu multimídia, tenho meu telão, tenho meu microfone, tenho minha caixa de som, né? Eu uso o meu. Mas quando você vai fazer uma palestra numa faculdade que você não conhece, numa instituição, vai palestrar para, vamos dizer assim, para uma instituição que desenvolve o comércio local, vocês têm que ir antes da palestra, conhecer o palco, conhecer quais são as disponibilidades que você tem em relação à tecnologia, ou quando for levar a sua tecnologia, vá antes, teste bem tudo isso, se vai realmente funcionar ou não, até porque eu me lembro que uma vez na faculdade, um palestrante, doutor, não sei das quantas lá, isso faz tempo também, na época que a gente usava disquete no computador. Eu sei que quando chamaram ele disse, olha, eu sinto muito, mas eu me esqueci o disquete da minha apresentação, de onde eu vim, então eu não vou me sentir confortável em apresentar. Eu só agradeço o convite, né? Enfim, ou seja, resumindo, poxa, o cara não teria um domínio do assunto? Ele não poderia ter visto antes que não estava com ele o disquete? São essas questões, a preparação é a base de tudo, é o que eu sempre digo, né? O que mais? Diz que 41% das pessoas têm medo de falar em público. Não tem tanto medo da morte como tem de falar em público, e isso é um processo natural. E ainda bem que tem como
a gente dominar isso? Através do exercício, vão treinando, né? Só o exercício leva à prática. Então vamos exercitar essas questões, vamos começar a palestrar para pequenos públicos, enfim, até chegar a um certo domínio. Mas mesmo a gente que tem uma experiência de falar em público, sempre no início dá aquelas borboletinhas no estômago, sabe? Mas até certo ponto eu acho isso positivo, porque você tem responsabilidade, então. E é claro que quando a gente começa a falar, a gente solta os conhecimentos, se solta, procure uma conexão com o público, interaja com ele, né? Você tem que conhecer o ambiente. E falar nisso também, não só conhecer, estudar bem sobre o assunto, embora você conheça, procure ler mais coisas sobre o assunto e procure saber quem é o público-alvo de vocês e procure também adequar a linguagem a esse público-alvo. Não queiram ficar falando termos técnicos o tempo inteiro para mostrar que você sabe que vocês não vão comunicar se o público-alvo não é técnico. Estão entendendo? Então, comunicação é tudo, tem todas essas ligações, tem todas essas nuances, é igual como a gente vai fazer uma campanha publicitária. Tem que haver preparação, tem que haver muita coisa. Eu tenho que falar a língua do público-alvo, senão eu não vou atingir meus objetivos, né? Então, existem palestras expositivas, quando você vai treinar, por exemplo, um público-alvo específico, quem sabe, vamos dizer assim, você vai treinar funcionários de uma empresa, né? Tem a palestra estilo narrativa, que é você contar uma história e levando o público numa jornada, né? Até ele se sensibilizar. Essa narrativa tem mais ou menos um teor de um texto dionisíaco, né? Procure contar uma história, como diz o storytelling, né? E que é muito usado, inclusive, nas mídias sociais. E isso cai bem pra caramba, mas eu vou ter que saber qual é que é o meu público-alvo, qual é que é o momento para utilizar isso. Eu não vou fazer uma narrativa para fazer treinamento com o público, aí seria uma expositiva, né? E tem a persuasiva, que está relacionado ao poder de convencimento, quem sabe muitas vezes no atendimento publicitário, ou um vendedor querendo vender algo para um público específico, então ele tem que persuadir as pessoas, a convencê-las a acreditar naquilo e aceitar aquilo. Bem, minha gente, eu quero concluir o seguinte: existem vários, na internet, várias recomendações técnicas, fase a fase, da gente apresentar em público, mas o que eu tenho que falar para vocês é isso aí mesmo, tem que se soltar, tem que treinar, tem que se preparar, tem que estudar, tem que saber qual é o tipo de tecnologia que pode ser utilizado, conhecer bem o público-alvo. São questões básicas, né? O resto vem, o resto acontece. O que eu quero realmente concluir agora é dizer: quem tem conhecimento de comunicação tem poder em suas mãos, tá bem? Comunicação é tudo, em todos os momentos, desde a família até as questões profissionais técnicas, ok?